O atacante Paulo Baia deve deixar o Goiás ao final desta temporada. No vídeo de hoje quero falar sobre esse jogador que, assim, é um dos caras que mais marcou gols, né, se a gente pegar das últimas temporadas do Goiás, mas que simplesmente não caiu nas graças da torcida e até mesmo existe um certo atrito, né, entre o Paulo Baia, o torcedor, enfim, o que acontece, o que pode ser explicado, né, esta situação, mesmo um jogador que já marcou 16 gols do ano, a não ser nem considerado um titular, né, por grande parte da torcida do Goiás, como até mesmo a montagem do elenco pode refletir nesta revolta, nesta chateação do torcedor esmeraldino com, né, tendo a única opção o Paulo Baia para resolver os seus jogos, a opção de compra que o Goiás tem. O próprio Lucas Andrino comentou sobre esse assunto, quero repassar para vocês, e que ainda não há uma proposta oficial para aquisição em definitivo do Baia. Inclusive o Hélio dos Anjos elogiou o jogador neste último jogo contra o Paysandu. Além disso, outros jogadores mais experientes, igual por exemplo o Sander, o Galhardo, são peças que no meu entendimento para o Goiás em uma Série B novamente do ano que vem não cabem mais. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta na Pix Brasil. Lá você começa a apostar com R$20 de graça. É isso mesmo, esse bônus de boas-vindas somente para você vindo aqui pelo canal. Só pegar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado e começar a apostar. Se ele não aparecer para você, tá? Você pode inserir lá no cupom BONUS20, já terá à disposição esses R$20 gratuitos para você começar a apostar como bem entender. Como por exemplo na Série B do Campeonato Brasileiro, a vitória do Paysandu contra o Amazonas pagando 2,01 a cada real apostado, empate entre Avaí e Sport 2,98, vitória do Mirassol contra o Ituano, boa cotação, pagando 2,04, do Santos contra o Brusque 1,78, empate entre Vila Nova e CRB a 2,98, e o jogo do Goiás também na segunda-feira que vem contra o Botafogo de Ribeirão Preto, você encontra na Pix Brasil, todas as odds no mercado da bola, vou deixar logo aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre uma situação no mínimo curiosa dessa temporada ruim do Goiás, que é o Paulo Baia, um jogador que chegou como uma aposta, e se a gente pegar os números do jogador até aqui, é algo de fato impressionante. Mas é campeonato goiano, etc. Nem o Pedro Raul marcou 10 gols, por exemplo, no campeonato goiano. Acho que pegando aqui na memória, talvez o Nicolas, que foi um dos artilheiros ali em 2022, o Michael também não chegou a ser artilheiro do campeonato goiano, talvez na época do Walter, e olhe lá, tá? Tinha tempo que o Goiás não tinha um jogador com muitos gols no estadual. Na Série B, é óbvio, uma Série B abaixo até aqui, mas pegando os seus números gerais, são 16 gols em 38 jogos no ano, além de 4 assistências para um jogador que chegou para ser um reserva. Obviamente, são números expressivos, tá? Não tem como tirar isso do Paulo Baia, e ele é o artilheiro do time até aqui na temporada. Entretanto, em momento algum do ano, a gente pode sim dizer isso, o Paulo Baia foi, digamos, um jogador querido pelo torcedor ou tratado como uma solução dentro do elenco pela torcida, tá? Pela diretoria. Eu vi que houve sim um excesso de confiança e eu sempre alertava sobre isso. O Paulo Baia, uma coisa é um jogador que começa a se destacar tendo apenas, entre aspas, a responsabilidade de ajudar entrando no segundo tempo, ser uma peça para somar dentro do plantel. A partir do momento que o Paulo Baia virou a única solução para o Goiás, mesmo naquele comecinho de Série B, onde o Goiás estava bem, conseguindo vencer os seus jogos, você pode ver que o Paulo Baia caiu de rendimento. E eu sempre alertava sobre isso. Não é culpa do jogador, tá? E sim sobre um jogador que com 25 anos ainda não foi esse craque, né, digamos, na Série B, onde jogou no Avaí, na própria Ponte Preta no ano passado, porque agora no Goiás daria toda essa responsabilidade para um garoto de 25 anos e que também o Goiás tinha a condição financeira de contratar jogadores mais experientes para essa posição. Passou aquela janela, passou essa outra e adivinha, Paulo Baia hoje ainda é um jogador titular pelo Goiás e tendo que ser a salvação, né, dentro da equipe. Eu gosto do Paulo Baia, tá? Acho que é um jogador que tem sim qualidade, só que existe um atrito, uma coisa assim muito diferente entre o Paulo Baia e a torcida do Goiás, né? Ele que já saiu vaiado em alguns jogos nessa temporada. Se eu não estiver enganado, acho que foi contra um jogo ali perto do Sport, aqui na Serrinha. Deixa eu pegar aqui para ver se eu lembro exatamente de cabeça. Mesmo naquele momento que ele estava marcando os gols contra o Ituano, o Brusque, depois marcou na estreia também contra o Ceará. Mesmo nesse momento ele já não era um jogador, digamos assim, uma unanimidade.
entre a torcida. E o Goiás engatou aquela sequência ruim e o jogador novamente foi vaiado. Nesse jogo contra o Paysandu, também foi vaiado novamente, apesar da assistência, e isso também vai cansando o jogador, tá? Não ache só que é o torcedor do Goiás que está de saco cheio do Paulo Baier. Não, tá? Provavelmente o jogador também se sente magoado, né? Não tem como, você faz o seu trabalho. É o artilheiro do time, o cara não ganha 150 mil por mês, não ganha 300 mil, igual por exemplo o Thiago Galhardo, um cara que chegou só para a composição do elenco, o cara tem 16 gols, tá? E ainda assim é vaiado. Eu acho que é injusto, tá? É injusto sim esta relação do torcedor do Goiás com o Paulo Baier. Obviamente eu sou torcedor, obviamente também eu não vejo o Paulo Baier como solução, mas vaiar um jogador que não tem, que não deveria ter essa responsabilidade é tirar também parcela gigantesca, né, de contribuição do erro da diretoria do Goiás, do Lucas Andrino na montagem desse elenco de 2024. Tá? Sobre o ano que vem, não acredito que o Paulo Baier vai continuar no Goiás, ele só está emprestado, tem esse vínculo até o mês de dezembro e ele pertence ainda ao Primavera, né? O Primavera tem um vínculo até o final do ano que vem com o Paulo Baier. O Lucas Andrino comentou que já estava ali naquela janela ainda em abril, né? Abril, maio, ele deu uma declaração nesse sentido, afirmando que tinha alguns jogadores que já estavam sendo monitorados para uma renovação contratual. Paulo Baier, o Marcão, o Juninho também ele comentou naquela época. Foram 6 jogadores. Entretanto, pelo que eu apurei, não houve proposta oficial do Goiás para contar com Paulo Baier, que tem uma opção de compra. Já existe essa opção de compra com um valor pré-estabelecido, um valor pré-fixado desta quantia de quanto o Goiás teria que pagar ao Primavera para contar com Paulo Baier em definitivo para o ano que vem. Mas eu penso que o jogador não vai continuar, principalmente por conta deste atrito, dessa relação até, digamos, esquisita, né, entre o jogador, a torcida do Goiás, no lance do gol. Alguns torcedores relataram, aliás, no lance da assistência, né, contra o Paysandu, que Paulo Baier apontou o dedo, né, para a torcida calar a boca. No vídeo que eu vi, ficou meio confuso, porque logo vem o jogador, agarra ele por trás, não consigo dar um parecer exatamente sobre esse assunto. Mas você pode ver que não é, digamos, aquele carinho que o torcedor, sei lá, tinha com o Michael, com, sei lá, um Eric ou... recentemente falando, talvez o Nicolas ou o Pedro Raul. Não é, tá? Essa situação do Paulo Baier. Você pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre isso. Sendo honesto com vocês, eu compraria sim um Paulo Baier pro ano que vem. Acho que é um cara que tem um potencial de crescimento interessante. Não é para ser craque, não é para ser a solução dentro desse time do Goiás, mas ele tem uma característica que é muito rara no futebol de hoje, que é a finalização boa de um jogador que atua pelos lados do campo. Ele pode não acertar todas, mas a qualidade que ele tem no chute, sendo honesto aqui com vocês, de jogadores pelas beiradas que passaram pelo Goiás nos últimos 10 anos, talvez só o Paulo Baier e o Aleph Manga, né, que consegue pegar na bola de fato com muita qualidade, que não seja um centroavante, por exemplo, já que o Walter tinha esta característica muito ácida. Né? Pode deixar o seu pitaco sobre esse jogador também, não acredito que continuará no Goiás. Lembrando que para você ganhar R$20 de graça e começar a apostar como quiser, é na Pix Brasil, só pegar o link aqui embaixo no primeiro comentário fixado, beleza? Ainda continuando sobre, nessa mesma temática de saída, jogadores que decepcionam nesta temporada do Goiás, eu coloco mais 2 atletas que esses sim, chegaram, estiveram dentro do elenco com uma grande expectativa e não corresponderam. Também não vejo muita necessidade de continuarem para o ano que vem. O primeiro deles, o Sandri, no lateral esquerdo, 33 anos de idade. Confesso para vocês que tinha sim uma grande expectativa com a renovação contratual do Sandri. Ele que recebeu uma proposta alta, do Coritiba nesse início de ano, acabou que não deu certo e ele renovou com o Goiás. Porém, se a gente pegar aqui, sendo honesto, na nossa análise, o último momento bom do Sandri com a camisa do Goiás talvez foi no Campeonato Goiano, de 2023, onde ele deu naquela ocasião 7 assistências em 15 jogos. Teve algumas lesões musculares e quando começa a Série A acabou caindo de rendimento. Ele até deu algumas assistências também na Série A, mas foi já um jogador bastante irregular no ano passado. Foram 3 assistências no Brasileirão em 21 jogos, tanto é que ele perde a titularidade para o Hugo, mais ou menos ali naquele momento quando o Goiás perde para o Bahia, já era um jogador reserva e já estava sendo substituído com muita frequência naquela época pelo Hugo. E nesse ano também não conseguiu engatar, muitas lesões musculares, fica fora, e quando está em campo não consegue nem ser um jogador bom no campo ofensivo, tanto é que, por exemplo, em termos de assistências, nessa Série B ele tem apenas
uma assistência e muitos erros defensivos, aquele gol contra diante do CRB. Eu gosto muito do Sander, tá? Eu acho que é um cara assim que aqui pro Brasil é difícil você achar um lateral esquerdo bom, mas não tá dando mais certo, tá? É um nome que também pro ano que vem eu pensaria em uma reformulação, tem vínculo somente até dezembro. Assim também, obviamente, como o Thiago Galhardo, 35 anos. Olha, se o Galhardo aceitasse ganhar 150 mil por mês, 200 que seja, eu até pensaria em manter o jogador. Mas com essa faixa salarial, onde ele recebe 450 mil, né, lá no Fortaleza, tem contrato por lá até o final do ano que vem, e o Goiás paga 300 mil, não tem como. É um jogador que não conseguiu corresponder nesta altura. São 5 gols apenas na Série B em 19 jogos, além de 3 assistências. É mais um que dentro de campo, não só olhando as estatísticas, mas a postura, enfim, não agrega, tá? Não agrega, não agrada o torcedor também, parece pouco interessado ou mobilizado também com a causa. Penso que é decepcionante. É sim um jogador bom, diferenciado. Só do Galhardo pegar a bola você já sabe que é um bom jogador. Só que não adianta, tá? Não é só isso. E como eu falei, se fosse um jogador, entre aspas, barato, 100 mil, 70 mil, 150, até não falava nada não. Mas nessa faixa salarial é muito complicado, até porque pro ano que vem o Goiás de novo ficando na Série B, o que parece ser o cenário de hoje, a questão, a situação financeira será pior. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa sobre este assunto e também como agiria nestas saídas no elenco alviverde, pensando em 2025 também, beleza? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal e palpitar lá na Pix Brasil R$20 de graça. E para você começar a apostar, a partir de R$1 via Pix, sem burocracia, o depósito facilitado e o saque é imediato na sua conta. Só fazer o seu cadastro aqui embaixo também, beleza? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!